Olá, mais uma vez é um prazer estar com você aqui. E nesse programa do Caminhos da Consciência, eu gostaria de trazer para você um pouquinho mais sobre o Theta Healing, sobre as coisas que nós podemos fazer, o que nós podemos transformar e como isso pode ser uma ferramenta de auxílio para muitas pessoas, inclusive e não somente para quem é atendido por um terapeuta Theta Healer, mas como para nós mesmos, como ferramenta de autoconhecimento, como ferramenta de cura, como ferramenta de manifestação. E eu hoje não vou falar com você, não vou abordar contigo o que a gente consegue fazer através do Theta Healing, seja um divórcio energético, seja uma manifestação de algum bem material, de um novo emprego, de um relacionamento mais elevado, mais adequado para aquilo que eu quero. Eu queria trazer para você hoje uma das bases mais importantes que nós temos no Theta Healing, que é a oração do Theta Healing. Nesta oração, nós ativamos a energia da Kundalini ou da Kundalini, fica de acordo, né, com aquilo que mais lhe agrada os ouvidos, mas nessa oração nós nos conectamos através do nosso coração com a energia da Mãe Natureza e com a energia do Pai Criador. E nisso nós atravessamos camadas e camadas de planos existenciais até que nós conseguimos essa conexão junto ao Criador de tudo o que é. Enquanto nós estamos nesta condição desta canalização, né, ou desta ligação, desta conexão com a criação, é onde nós temos a oportunidade de realizar várias coisas. Nós temos a informação através, né, dos nossos estudos em Theta Healing, que quando a gente faz uma manifestação no estado Theta, utilizando a energia do Criador para fazer esta manifestação, as chances dela vir a ser real, a se tornar palpável nesse nosso plano, é de 80 a 90%. Quando nós fazemos apenas uma mentalização, uma visualização, isso está em torno de 30 a 40% de possibilidades de ser realizado. Então, quando a gente faz isso através da energia do Criador, nós temos uma possibilidade muito maior de realizar aquilo que nós queremos manifestar. Dada essa informação, o que eu preciso trazer para você e gostaria de trazer também é uma das diferenças que eu vi através, não vou dizer nós, eu vou trazer a minha experiência, é como nós utilizamos essa energia para realizar aquilo que nós precisamos realizar. Então, quando eu estou fazendo uma outra terapia ou estou utilizando de alguma outra ferramenta, eu sinto, percebo no corpo físico, né, e no mental principalmente, uma leve canseira, um leve cansaço ali, né, de tudo aquilo que a gente está trabalhando, né, de tudo aquilo que a gente está vendo, movimentando de energia. Quando nós estamos nesta conexão junto ao Criador através desta oração do Theta Healing, toda a energia que eu utilizo, ela vem do Criador. Então, a minha energia, ela é preservada. Logicamente, eu vou ter o cansaço do trabalho do dia, né, de fazer a conexão, de estar ali ouvindo as mazelas, as queixas, as dores das pessoas que eu atendo. Então, isso logicamente vai trazer um cansaço mental e físico, mas não energético, porque toda a energia que é feita, utilizada para trazer uma cura, ela não é minha, ela é do Criador de tudo que é. Então, quando nós estamos com esta conexão e nós estamos atendendo uma pessoa, nós utilizamos uma ferramenta ou uma técnica chamada leitura intuitiva. E essa leitura intuitiva, ela é uma coisa muito interessante e ela é uma coisa, eu acho que ela é a espinha dorsal do que nós podemos fazer através do Theta Healing. E eu vou trazer para você um pouquinho sobre esta característica.
Quando nós acessamos a energia de uma pessoa, logicamente com a permissão dela, não é que eu esteja sentado ou parado na fila do mercado e eu vou olhar uma pessoa e falar, deixa eu acessar a energia daquela pessoa, deixa eu ver o que está passando com ela ali. Não, nós temos a responsabilidade, nós temos a ética de apenas acessar este campo através da permissão de uma pessoa. Até mesmo porque se eu for até o Criador e pedir para acessar aquela, comandar, né, para acessar a energia daquela pessoa sem a permissão, eu não vou conseguir, tá? O Criador não permite que nós façamos isso. Eu posso até pedir, mas eu não vou ter a permissão, tá? Tanto que quando a gente fala sobre assim, tá, como é que eu atendo uma pessoa que não está consciente, uma pessoa que sofreu um acidente, por um exemplo, e está em coma? Eu tenho que ir até o Criador. Do Criador eu peço para conversar com o eu superior desta pessoa. E se o eu superior quiser conversar comigo, eu tenho ali a possibilidade de trazer algum tipo de benefício para aquela pessoa que está acamada, por assim dizer. Mas pode ser que o eu superior dessa pessoa olhe para mim e diga: não, ela precisa passar por isso. E aí eu não tenho acesso, tá? O mesmo acontece quando a gente vai trabalhar com animais. Voltando, né? Voltando a essa característica da leitura intuitiva. Então, a leitura intuitiva, ela é basicamente e não somente uma capacidade que todos, tá? Vou deixar bem claro, todos nós temos e apenas não nos lembramos dela, tá? Teta Healing, ele nos relembra aquilo que nós já sabemos. Então, o Teta Healing, ele é para todo mundo, tá? Todas as pessoas poderiam desenvolver, podem desenvolver essas capacidades se assim quiserem. Então, a leitura intuitiva, ela se baseia no nosso sentido empático, no nosso sentido profético, tá? E também, entendo eu, na clarividência, na clareaudiência e na clariconsciência daquilo que nós estamos fazendo. Então, quando eu tenho a permissão de um cliente, quando eu tenho a permissão de uma pessoa para acessar esta energia dela, é exatamente isso que eu tenho ah, como ferramenta para trabalhar. Então, imagina assim que nós temos, né, os nossos chakras e eu me vejo, porque parte do nosso trabalho como terapeuta Theta Healer é imaginar, tá? Mas quando eu falo imaginar, não é um imaginar de unicórnios, arco-íris, não, é imaginar o que eu estou vendo, imaginar o que o Criador tem para me mostrar aqui em cima na minha tela mental. E através desta imaginação, a gente vai vendo informações, nós vamos sentindo algo que está vindo para a gente, ouvindo algo que está chegando para nós, e a gente vai passando isso para as pessoas. Então, como eu costumo falar num curso que eu tenho de desenvolvimento mediúnico, eu vejo muitas pessoas com dificuldades em fazer essa leitura intuitiva, porque elas partem do seguinte princípio: ah, eu só escuto, eu queria tanto ver. Como tem outras pessoas que falam assim, gente, eu não escuto e não vejo, mas eu sinto. Eu queria tanto ouvir. E sabe que é aquela coisa assim de que parece que eu tenho este meu boné e eu tenho esse meu boné. Mas, ai, eu queria tanto um outro laranja que está guardado. Então, como que isso daqui vai me servir e como que esse me serve se aquilo que eu tenho em minhas mãos não vale? Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu desejo. Eu estou invejando numa, não num sentido pejorativo, né? Ou até sim, mas eu estou invejando a capacidade que aquela pessoa tem de ver coisas. Aí você vai conversar com aquela pessoa que vê, ela fala assim, cara, eu queria tanto deixar de ver. Para mim é tão pesado ver. Eu queria só sentir, sentir e passar aquela informação para a pessoa, ou só ouvir, né? Porque aí eu estou ouvindo e estou passando para frente. Então, acho que a primeira condição que você precisa trazer para você para poder desenvolver qualquer coisa na sua vida, e eu não estou falando só sobre a leitura intuitiva, né? Qualquer coisa na sua vida é você valorizar as capacidades que você tem. Desenvolver outras? Sim, pode ser que sim, mas valorizar aquilo que já é seu, aquilo que já é parte da tua essência. Eu tenho
a facilidade e não sei se a bênção de utilizar os três, né? Eu tenho a clarividência, vejo coisas. Eu tenho clareaudiência, eu vejo, eu ouço e transmito mensagens para as pessoas. Eu tenho esse sentido empático, né, de sentir o que aquela pessoa está sentindo, de falar, cara, de onde vem o sentimento que está batendo agora aqui de que você é um erro? Ah, aí a pessoa começa a desenvolver. Não, porque, assim, fui o último filho da minha mãe que tinha 49 anos de idade, né? E minha mãe olhava e falava assim, cara, eu nunca estava com a cabeça para ter um filho com 49 anos de idade. Então a gente começa a trazer, né, essas informações e a pessoa vai também trazendo a perspectiva dela em relação àquilo que a gente está fazendo. Então, quando eu faço essa leitura, com a tua permissão, é como se eu adentrasse o teu espaço aqui em cima da sua cabeça, no chakra da coroa, e fizesse um scan em você. Eu vou descendo pela tua cabeça, né, vai passando pelo pescoço, braços, tronco, quadril, perna, joelho, pé, e a gente volta. E quando saio desse teu espaço, eu peço para o Criador me lembrar daquilo que eu vi, daquilo que eu senti, daquilo que nós tivemos ali de troca de informação. E eu sempre peço também para que o Criador silencie o meu ego, para que eu possa ter a informação que seja necessária, porque ela precisa fazer sentido, como eu sempre falo para as pessoas, para quem eu estou atendendo, não para mim, né? Então, se eu de repente olhar para a pessoa e falar, cara, isso daqui não faz sentido nenhum para mim. Como eu atendi um rapaz uma vez, onde eu tinha visto ele com uma proteção no corpo, uma proteção no peito, estômago e até um pouco mais assim para baixo na virilha, e ele ali bravo naquele negócio, né, com aquilo, e a única coisa que me vinha na cabeça era, meu, isso daqui tá parecendo aquelas proteções que a pessoa usa no beisebol. Aí eu perguntei para ele assim, velho, você foi jogador de beisebol? Ele foi, e eu era muito bom naquilo que eu fazia. E eu tive uns olheiros que quase me levaram para fora do país, mas eu não fiquei sabendo daquilo e acabei que meus pais, né, meu pai não deixou eu ir, ele conversou com esses olheiros e me proibiu de, né, falou para eles que eu não iria, que eu não sairia. E é uma grande frustração que eu tenho. Então, né? Assim, onde que eu ia imaginar que aquele cara tinha jogado beisebol na vida dele? Mas eu fiz a pergunta porque aquilo foi mostrado. Então, não precisa fazer sentido para mim, precisa fazer sentido para a pessoa. E é interessante porque nesses acessos, né? Nessas visões que a gente trabalha com a leitura intuitiva, ela traz muitas informações e ela traz aquilo que eu entendo assim. Quando nós nos conectamos ao Criador de tudo que é, tudo o que chega para a pessoa através de mim é algo que ela já está pronta para trabalhar. Eu não vou trazer para você, caso você venha ser um cliente, né, uma cliente que venha trabalhar comigo, eu nunca vou trazer para você algo que você não esteja preparada ou que você não esteja pronto para olhar. É como se eu colocasse, né, aquela assim, aquela coisa. Você não vai se ver com uma bomba no seu colo com a qual você não saiba desarmar. Você tem todas as ferramentas já dentro de você, no seu momento, para que aquilo seja desarmado e que você fale assim: nossa, era só isso. Sim, como eu costumo falar para os meus clientes, às vezes a gente acha que a nossa dor é um baita de um leão que vai devorar a gente no processo. E quanto mais perto a gente vai chegando daquele, né, daquela ideia, daquele lugar, a gente começa a ver que aquele leão é um gatinho. É um gatinho que está só olhando para você e falando, cara, tô com fome, eu quero carinho, eu quero acolhimento, me leva para casa. E a nossa casa realmente é aqui, dentro do nosso coração, para que a gente possa entender tudo aquilo que está rolando com a gente. Então, a leitura intuitiva, ela é uma ferramenta essencial, ela é uma ferramenta básica quando a gente trabalha com o Theta Healing, porque todas as informações ela vem do Criador. Então, não sou eu que estou
cavando dentro de você ou buscando lá e trazendo. Não, é o Criador que mostra, olha, fale para ela o que está acontecendo, né? Pergunta para ela tal coisa. E aí você, né? Eu preciso, na minha parte, ter a confiança naquilo que eu recebo e fazer a questão, questionar o cliente, questionar a pessoa que eu estou atendendo. E às vezes isso é um desafio, porque eu falo assim, cara, de onde que saiu isso daqui? Eu atendi uma garota um bom tempo atrás, onde eu fiz essa leitura intuitiva nela, e eu a vi toda encolhidinha, né? Joelhos assim, perto do peito, né? O braço assim puxando o joelho, embaixo de uma escada. E ela ali muito triste, mas escondida embaixo da escada. E aí eu falei para ela, olha, tô vendo aqui uma imagem, né? Tá me vindo aqui uma imagem de você assim, assim, assado. Como é que isso faz sentido para você? Ela, cara, é onde eu me escondia quando meus pais estavam brigando, né? Quando eu ouvia a discussão dos meus pais. E eu atendi uma vez um cara, né? Que quase nessa mesma posição, só que em um local diferente, né? Onde ele estava agachado, segurando também os braços, né? O joelho assim, perto do peito, no banheiro, chuveiro ligado, porta trancada, e ele se questionando se onde ele estava naquela relação era o melhor lugar para ele, porque ele estava sendo muito cobrado, ele estava sendo muito exigido, por assim dizer, e ele não estava nas suas condições físicas perfeitas para poder desenvolver o que ele tinha que desenvolver. E então ele estava assim, pô, cara, tô passando por uma dificuldade. As pessoas que estão do meu lado não estão percebendo o que que eu faço da minha vida. Tô no lugar certo? Né? Então eu passei a imagem para ele e ele me traz a informação daquilo que está sendo trazido. Como eu costumo falar, né? Dou como exemplo, quando eu estou desenvolvendo, prospectando, né, um cliente, um atendimento, e é quando me questionam sobre o que é esta leitura intuitiva que eu costumo fazer com as pessoas, eu também trago a ideia, né, o exemplo que foi muito interessante para mim. Foi muito uma coisa muito marcante naquilo que eu desenvolvo como terapeuta. Eu estava atendendo uma cliente onde ela tinha uma reação, né, de quebrar o cabelo dela quando ela estava estressada ou quando ela estava preocupada com alguma coisa. E quando a gente foi ver ali, né, a gente foi trabalhando, a gente foi ali trazendo umas curas, fomos trazendo mudanças de crença, né, de que ela poderia se sentir pressionada sem precisar, né, quebrar o seu cabelo, puxar o cabelo. E me veio assim um sentimento muito diferente na cabeça, assim, eu falei, meu, você teve piolho quando você era pequena? Aí ela deu risada, ela falou, sim, cara, eu tive, ó, e já me dá até uma coisa, assim, de pensar nessa ideia do piolho, porque eu lembro de estar sentada no colo do meu pai, e meu pai com aquele pente fino, puxando o meu cabelo e tirando, né, o piolho e puxando, e ela parou, ela falou assim, e ali eu estava me sentindo protegida, cuidada, amada, vista, querida pelo meu pai. Minha mãe também fazia a mesma coisa para mim. E aí, quando a gente traz isso, né, para esta realidade dela hoje, ela fala quando eu estou me sentindo pressionada, quando eu estou me sentindo oprimida, preocupada com, né, o meu trabalho, com a minha vida, eu puxo meu cabelo, porque me traz aquele sentimento de proteção que meu pai e minha mãe davam para mim. E então a gente vai fazer toda uma mudança, né, de crença. Vamos trazer sentimentos para ela através da fonte criadora, de que ela sabe como se sentir segura sem puxar cabelo, que ela sabe como é sentir-se amada na justa medida, no perfeito equilíbrio por um pai e por uma mãe, né? Que aquele ato de tirar os piolhos, de puxar o cabelo, era sim um cuidado necessário, mas não que era uma prova, uma forma de amor, de proteção, né? Aquilo era só uma consequência de algo que tinha acontecido. Então a gente vai guiando a pessoa para uma nova estrada de sua vida, se a gente puder dizer assim,
mais adequada, mais equilibrada, mais harmônica com aquilo que ela quer. E isso tudo se dá através desta leitura intuitiva. Então, quando a gente fala sobre essa leitura, ela é basicamente isso: é sentir a energia dessa pessoa, é filtrar, traduzir em palavras isso para quem está sendo atendido. E isso é uma das ferramentas que eu ensino no curso do DNA básico do Theta Healing, que eu vou ter agora uma turma que vai começar na segunda-feira, que já está em andamento, enquanto você está vendo ou ouvindo, né, este episódio do Caminhos da Consciência. E é através desta ferramenta que você pode olhar para si e atender outras pessoas, né? De puxar, entre aspas, algo que não fica com você, porque é o Criador quem está te mostrando, sabe? Então não é assim uma coisa que eu absorvi, nossa, eu tô pesadaço porque eu absorvi uma crença ou uma dor ou uma dificuldade daquela cliente que eu estou atendendo. Não é como se o Criador trouxesse para mim assim um vídeo e falasse: olha, é isso daqui que você precisa ver. Eu só estou vendo e estou passando para aquela pessoa. E através daquilo a gente vai fazendo as mudanças que também são sugeridas pelo Criador. Então, quando a gente trabalha com o Theta Healing, nós temos muita consciência de que eu sou apenas um canal entre Deus, a criação, e a pessoa que está sendo atendida. Então, assim, a pessoa está sendo vista, cuidada, amparada, curada por Deus, pelo Criador. Eu sou só uma ferramenta que vai funcionar como uma ponte entre um e outro. E é isso que eu ensino, né, nesse curso, como ser esta ponte entre Deus e teu cliente, entre Deus e você, sem que você precise de outros intermediários para que isso aconteça. E se você tiver alguma dúvida sobre o que é a leitura intuitiva, como que você pode desenvolver, como que você pode fazer, né, ter todas essas ferramentas, todas essas habilidades que já estão em você e que você precisa apenas relembrar, entre em contato comigo. Pode me chamar no WhatsApp no 11 976006792, ou você pode me encontrar através do Instagram, no eu.andrecastro, tá? E lá também a gente tem um linkzinho onde você vai acessar ali beacons.ai, tem ali mais quatro negocinhos ali. Se você clicar naquele link, você vai ver que o último deles lá é um roda de cura, é uma energia curativa, perdão, uma energia curativa, que é uma ação gratuita que a gente está fazendo, tá? Se você quiser conhecer o Theta Healing, se conectar ao Criador e participar com a tua energia da criação, não a tua, ser este canal desta energia para promover cura para si e para todas as pessoas que estão ali presentes naquele momento, faz o teu cadastro lá. Eu passo as informações que você precisa para que isso se torne uma realidade na sua vida. Eu queria te agradecer mais uma vez pela paciência, por estar aqui comigo, por me ouvir. E se você quiser outras histórias de leituras intuitivas que foram feitas, tenho bastante aqui, tem muita coisa interessante, tem muita coisa bacana e tem muita coisa surpreendente. O trabalho que eu desenvolvo, ele é surpreendente e eu fico muito feliz de dizer para você que eu resolvo. Um grande abraço e até mais.